negociação, ele pode, é uma tentativa da lei de capar o movimento sindical nas lideranças formais de cada empresa. Os bancários conseguiram, na negociação, incluir os hipersuficientes na negociação. São 60 mil bancários nesse quadro no Brasil inteiro. E que, por ter os altos salários, tem elementos de comando na categoria. E eles conseguiram quebrar a lei com isso. À base de que negociação? Eles criaram uma comissão, sindicato e empresa, que vai discutir as modalidades de homologação de demissão, por exemplo. Então, se a gente olhasse antes da campanha, o sindicato não podia isso. A homologação deixa de ser no sindicato, hipersuficiente deixa de ser o sindicato. No entanto, o potencial de representação do sindicato foi suficiente para ele garantir, no acordo que está sendo votado agora, com aquele sistema que eles têm, internacional, bancos, etc. Quinta pedra. Nós estamos, hoje no Brasil, mergulhados já no processo eleitoral. Qualquer brasileiro hoje, que seja minimamente consciente, já está preocupado em formar a sua colinha para o dia 7. Nenhum de nós que estamos aqui nessa sala vai para o dia 7 sem colinha, concorda comigo? Porque são 19 algarismos, numa ordem, e 6 toques de confirmação. Não adianta ser treinado 6 meses para fazer isso, tem que levar a colinha. Lembra como é? Primeiro 4 toques para votar deputado federal. Segunda, 5 toques para votar deputado estadual. Terceira, 3 toques para votar primeiro senador. Quarta, 3 toques para votar segundo senador. E se repetir o número, anula. 2 toques para governador, 2 toques para presidente. É isso que nós vamos votar. E cada vez confirma. São 6 confirmações. Bem, para a gente fazer essa colinha, qual é o andamento que a gente tem que dar? Por exemplo, o movimento sindical não está unido a respeito das grandes candidaturas. No entanto, o movimento sindical tem uma agenda prioritária de 22 itens, aprovada unitariamente pelas centrais, pelo Fórum dos Trabalhadores, ou seja, é a nossa agenda. Como é que eu sugiro a quinta pedra? Que o dirigente e o movimento, ao escolher a sua cola, e olha que eu digo que a cola pode ser a mais variada politicamente, mas ao escolher a sua cola, ele faz uma pergunta muito elementar. Por exemplo, tal candidato, a deputado federal, a senadora, a governador, a presidente, aos cargos, tal candidato, ele é contra a lei trabalhista acelerada? Ele se disporá eleito a ajudar a revogá-la? Olha, tem meu voto. Eu preenchi a minha colinha. Candidato Beltrano, pô, está falando horrores, mas nessa questão, qual é a opinião dele? E assim, varrer os 22 itens da nossa agenda prioritária. Aí é um método que eu chamo da quinta pedra, de nós participarmos ativamente nas eleições. Amanhã, 19, o candidato Ciro vai a uma grande plenária sindical em São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos. Jogo julgado. Quem tem a sensibilidade de Ciro participa desse evento, apoia esse evento, porque fez o teste do compromisso dele com aquela questão da nossa pauta. No dia 20, lá em São Paulo também, no Sindicato dos Bancários, o Haddad vai. Então, a mesma coisa. Os companheiros têm a sensibilidade de apoiar o Haddad. Por quê?
porque o teste, ele passa no teste da nossa agenda, percebe a lógica? Agora, se eu pego um cabo da Ciolo, eu pego um Amoedo, eu pego um Bolsonaro, ele não passa no nosso teste. Por isso é que a gente resiste a ele, não passa no teste. Estou dizendo, eu falei alguns aqui, mas não, o Álvaro passa no teste do Botox. Mas essa ideia, o movimento pode contribuir. O que eu quero dizer para vocês, para encerrar, uma coisa sobre a lei trabalhista acelerada. Ela obedece, ela própria, a duas leis. A primeira lei é a seguinte: tubo de pasta de dente espremido, depois é difícil botar a pasta de volta. Então essa é a primeira lei, que eu posso falar em latim, porque vai ficar muito chique. Cacácio non tornat culo. Em latim, isso fica chique. Cacácio non tornat culo. Merda cagada não volta para o culo. Então, a lei já está produzindo efeitos negativos. Há coisas que ela deformou que nós não teremos condição a curto prazo de reverter. Ela já produz resultados. A pasta de dente que já saiu. Essa é a primeira lei. Mas há uma segunda lei. É a seguinte: a pirâmide não se equilibra no vértice. A pirâmide se equilibra na base. E essa lei é uma pirâmide equilibrada no vértice. Porque com esta lei não haverá retomada do desenvolvimento. Qualquer política de retomada do desenvolvimento séria tem que levar em conta ou a revogação ou fortes ajustes dessa lei. Portanto, digo para vocês, nós vamos reabrir a discussão desta lei a partir de março do ano que vem. Então nós temos de participar nestas eleições numa perspectiva de escolher candidatos ou ajudar a compor uma frente de candidatos que sejam favoráveis à revogação da lei ou à sua mudança. Esse é o caminho, a quinta pedra do caminho. Participar das eleições à base da nossa agenda unitária e, fazendo o teste, trabalhar para candidatos que no futuro, lá em março, representem uma mínima mudança de correlação de força que a gente consiga ou revogar ou mudar substancialmente a lei. Por exemplo, o próprio empresariado afim com o desenvolvimento começa a desconfiar com a lei, do efeito da lei. A lei hoje é um entrave à retomada. A lei não é uma linha para o desenvolvimento. Ela agarra o desenvolvimento, ela segura, ela não cria emprego, mas deteriora os que eventualmente existem. Ela desorganiza as relações da empresa, porque ela individualiza as questões. Assim como o sindicato é escanteado com a lei, também o predomínio coletivo na empresa sofre. Então, essa lei não interessa. Eu me lembro, quero dizer para vocês, quando no Senado, vergonhosamente, a versão da Câmara foi aprovada, um dos senadores que votaram conosco e foram contra a lei foi o Collor. E o Collor usou o seguinte argumento: sou contra esta lei porque ela cria insegurança na vida da sociedade. O argumento que ele usou. E a gente tem visto isso acontecer. Um dos elementos da insegurança na sociedade, no caso dos trabalhadores, é essa lei. Então, a quinta pedra é ativamente participar da campanha eleitoral e, sobretudo, compondo a nossa cola a partir dessas questões da agenda,
que é desenvolvimento, o salário mínimo que tem que ser votado ano que vem, os 22 itens. Mas eu chamo a atenção principalmente desse. Esse candidato é contra a lei trabalhista acelerada? O que ele fará se ele for eleito para revogá-la ou modificá-la? Percebe? É uma coisa concreta. E aí nós temos condição de fazer a nossa conta, e como nós somos dirigentes, nós temos condição de difundir, ampliar, sem nenhum partidarismo. Eu acho Ciro bom candidato, eu acho Haddad bom candidato, eu detesto Álvaro Dias, eu detesto Amoedo, percebe? Aí faz parte da sensibilidade. Mas enquanto dirigente, nós devíamos trabalhar essa quinta pedra. A pedra de toque é a respeito da lei acelerada. Pronto. Companheiros, vocês viram um experiente dirigente sindical, um experiente consultor sindical, falando aqui com palavras bem comuns aqui para que a gente entenda. Enfim, trouxemos alguém que poderia falar por horas a fio aqui, porque tem muito conhecimento, sabe das coisas, passou já por muitos capítulos da história do movimento sindical aí no passado. E ele fez aqui uma síntese de que nós temos que sair de trás dessa hegemonia, que é mais ou menos aquilo que já está meio óbvio, né? Por todo que nós já discutimos aí, por 2 anos seguidos, tanto seminário. E começar a fazer a limonada com o limão que temos. De forma que ele deu aqui uma série de conselhos, de dicas para a gente tentar superar. Então eu abro agora para as perguntas. Quem quiser fazer perguntas, no final nós vamos passar aqui um certificado de participação do nosso palestrante e o material que foi distribuído. Então abro aqui para a inscrição, doutor Elivírio, se pudesse ir anotando. Primeira pergunta, mas não todo mundo uma vez só, hein, gente? Companheiro Emerson do Sintromar. Pode vir aqui, Emerson, para usar o microfone. E na sequência podem ir tendo as inscrições. Gente, nós conversamos informalmente com o João Guilherme e ele tem muita história para nos contar, hein? Fiquem à vontade, não precisa ser pergunta exatamente amarrada ao tema dele, pode fazer outras perguntas também, sobre política, sobre a conjuntura, que ele certamente vai nos dar dicas importantes. Emerson, pode falar. Boa tarde a todos, companheiros. Boa tarde, João. João também, doutor Elivírio. Mas a minha pergunta é a seguinte: diante de uma conjuntura em que, como o senhor mesmo falou, nós estamos vendo um movimento sindical de certa forma dividido, como também a esquerda de certa forma dividida. E por que eu digo isso? Nós temos um movimento sindical com candidato A e parte do movimento sindical com o sindicato B, quando nós não temos um movimento sindical ligado com candidatos da direita, que é muito preocupante, né? E diante desse cenário, né, o que pode ser feito, o que deve ser feito, já que nós estamos numa situação ruim, difícil e com um movimento de certa forma dividido também nas ideias e também numa questão ideológica. Essa é a minha pergunta. Vamos juntar pelo menos 3 perguntas para ele daí começar a responder. Mais alguém? Giovanni? Gente, estamos esperando mais uma inscrição para perguntas, questionamentos, indagações.
foi muito bom, foi muito ruim. Ou foi exauriente, ou ninguém vai entender nada. Tá bom, continua aberto aí para as perguntas, gente. Giovanni, quer fazer alguma? Não? André Silva, quer fazer alguma pergunta? André Passos? Não tem perguntas? Então vou deixá-lo à vontade para falar o que quiser. Olha, eu não acho que o fato do movimento sindical se dividir em candidatos, ou entre candidatos, é uma coisa negativa, porque ele tem uma pauta unitária. Essa pauta é que é o elemento que definirá ou não a nossa unidade. Então, a coisa fica diferente se nós admitíssemos, não antidemocraticamente, mas teoricamente, o movimento apoiando candidatos que são contra o movimento. Isso é que seria um contrassenso. Se tem um candidato A que claramente é contra as posições do movimento sindical, da experiência do movimento, aí seria um contrassenso o movimento levar apoio a ele. Repara, a direção sindical, vocês, aqui no Brasil, isso é uma elite política. Uma elite política. Raros brasileiros têm condições, como vocês que estão aqui nessa sala, de se aprofundar no conhecimento das coisas políticas. Tem tempo, disposição, local, mesa, telefone, internet, ou seja, há um aparato, algum recurso econômico. Ou seja, nós somos uma elite. Então, repara, se a gente descobre um companheiro lá da base, e esse companheiro, sofrendo a opinião da TV Globo, dos jornais, da rádio, e ele vem com uma opinião que é contrária ao sentimento histórico dos trabalhadores, a gente compreende. Compreende, porque aquele companheiro está perdido lá na selva e está confuso e submetido à propaganda. Às vezes até um candidato que é antissindical consegue, num tema não sindical, tocar na alma dele. Vamos supor, ele é religioso, vamos supor, o candidato faz uma demagogia sobre religião e ele acha que o dirigente sindical não tem religião nenhuma, uma coisa assim. Agora, nós não. A direção sindical, se engajando numa eventual campanha eleitoral, ele não faz por uma questão partidária, ele faz pela pauta que ele defende. Partidariamente, os partidos se exercem. Agora, o movimento se move pela pauta que ele construiu, que é a experiência dele, que é unitária, compreende? Por exemplo, lei trabalhista acelerada. Todos nós sabemos a desgraça que ela está causando. É o negócio da pasta de dente. Mas nós também percebemos que ela é uma grande fonte de instabilidade, de insegurança. Portanto, ela pode e deve ser revogada ou revertida. Ora, eu tenho uma pista forte para entrar no processo eleitoral. Como? Esse candidato, sim ou não, ele defende ou é contra a lei? Ele compreende o alcance dela, negativa, ele está disposto a ajudar a revogar, ou seja, você adquire uma situação que não é a política partidária, porque a política partidária é o seguinte: o candidato do partido A é fulano. Ó, eu sou do partido A, o meu candidato é fulano. Essa é a lógica do partido e é correta, mas é a lógica partidária. A lógica sindical é aquele candidato, mesmo sendo do meu partido, ele tem opinião favorável à pauta, sim ou não? Aí, se não tiver, vai ter problema. O próprio dirigente vai ter problema. Meu partido está mandando fazer uma coisa,
e eu aplico o teste aqui da pauta e o candidato não passa. Agora, sobretudo, nós tínhamos de ter a ideia de ajudar e influir nas eleições. A nossa base, ela, em certa medida, ela quer isso. Ela quer um pouco de orientação. Um pouco não, bastante. Às vezes, de uma forma, até de uma provocação, está querendo ouvir um certo posicionamento que o oriente, na medida que ele tem a confiança, que o dirigente goza daquela confiança. Agora, é aquela história. Eleição é como carregar uma bacia cheia d'água. A possibilidade de tropeço e vazar água é muito grande. A gente tem que ter bom senso. Não cair em armadilhas, por exemplo, radicalizar extemporaneamente, ou, ao mesmo tempo, também aceitar bobagens sem discussão, compreende? Se vocês observarem, a mídia grande, Globo e as outras, estão fazendo todo o possível para não se discutir programa e para não se discutir projeto para o Brasil. E a gente nota que os candidatos, eles mesmos querem discutir isso. Mas se você olhar, o aparato de publicidade não quer que isso seja discutido. É um exemplo para demonstrar. Nem com o Bolsonaro, nem com o Haddad, os dois do Jornal Nacional deixaram os dois falarem propostas. Para o Bolsonaro foi bom, porque ele não tem, exceto o negócio do tiroteio. Mas para o Haddad foi trágico, porque realmente ele foi impedido de formular propostas a respeito da economia, do projeto. Agora, isso é uma armadilha. Agora, nós não podemos cair nela. Nós temos, a nossa pauta é como se fosse aquilo que a gente quer que seja inserido num programa, num projeto, numa alternativa. Nós temos um bom trabalho a fazer, porque é aquilo que eu disse na quarta pedra. Não se subestima. O movimento sindical tem a sua referência própria. A mídia não o admite e faz o possível para nos desqualificar, ridicularizar. A empresa faz o possível para nos diminuir. Mas o trabalhador da nossa base, superada esse nevoeiro neoliberal, ele procura um pouco de referência com a gente. Principalmente porque, de uma maneira experimental, o trabalhador sindicalizado sabe que tem melhores condições de resistência. Então nós temos de ter, eu estou dizendo para vocês abertamente, nós temos de ter um pouco mais de confiança em nós mesmos. Eu às vezes vejo discussões no nosso movimento em que a gente se autodeprecia. Uma coisa é a gente eliminar as fragilidades. Para eliminar as fragilidades, você tem que identificar. Agora, a outra coisa é autodepreciar. E às vezes a gente comete esse erro. A nossa base, ela confia na gente. E nós temos de ser sagazes e hábeis de descobrir até onde vai essa confiança, ou quanto está faltando dessa confiança. E nisso, na disputa eleitoral, é muito importante. Se eu sou um dirigente proselitista, talvez a base ou me siga ou não me siga. Agora, se eu sou um dirigente que compartilha as preocupações, aí então vou agregar a base. Voto no fulano. Aí a fábrica, o local de trabalho, a companhia não estão ainda trabalhadas, aquilo causa ruído. Mas se a pauta é essa, nós estamos engajados agora, para isso tem que ir para a base. Portanto, eu quero insistir naquilo, resistir, descer para a base, novos serviços, novas receitas, saber que tem mais poder
e fazer o teste da pauta para o candidato. Percebe? As 5 pedras que eu falei. Eu queria aqui, recordando uma situação vivenciada por mim, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando tudo estava contra o PT. O PT estava na Berlinda quase que sozinho. As falcatruas dos outros partidos ainda não tinham vindo à tona como atualmente se tornou conhecida aí de todos os brasileiros. E eu fui na casa do meu irmão e ele me perguntou: pô, vai me dizer agora que você ainda defende o Lula, que você ainda é petista, vai votar no PT? Vai me dizer que você vai ter coragem de defender esses ladrões todos? Em quem que você vai me votar agora? Diga para mim, qual candidato que você vai defender agora nas próximas eleições? Meu irmão falou, perguntando para mim, qual vai ser a opção, que caminho você vai tomar? Aí eu inverti. Falei assim, tá bom, meu irmão, então você tem uma certa razão de estar revoltado, como você demonstra, mas eu vou inverter então a pergunta. Qual vai ser o teu candidato? Nós sabemos quem serão os candidatos. Já um ano atrás a gente já tinha uma ideia bem clara já de quem eram os postulantes. E aí eu enumerei para ele, ó, vai ter fulano, ciclano, beltrano, o PSDB vai ter provavelmente o Alckmin, o Álvaro Dias já disse que vai ser candidato, o PT é o Lula, o DEM vai lançar um candidato, que pode ser fulano ou ciclano, o outro partido tal, o PDT tal, falei o nome de uma meia dúzia de candidatos. E aí meu irmão falou assim, eu estou pensando, o que você acha do Álvaro Dias? Falei, tudo bem, bom nome. Vai ter 2% nas pesquisas, meu irmão. Não vai para o segundo turno. Mas no segundo turno vai ter 2 caras lá, provavelmente rotulados de ladrões. E você vai ter que escolher um dos 2. Então, você vai ter 2 ladrões para você votar no segundo turno. Provavelmente, ninguém ainda apostava tanto no Bolsonaro. Falei, provavelmente chama-se Jair Bolsonaro. Aí ele falou, o quê? Bolsonaro? Quem é esse cara? Falei, anote aí o que eu estou te falando. Provavelmente, esse cara vai estar no segundo turno. E não é boa vista. Falei para ele.